Em maio do ano de 4.299, 5 exploradores adentraram o interior de uma caverna para a realização de estudos. Após longos metros, houve um desmoronamento. Por não retornarem no prazo combinado, os familiares contataram a Sociedade Espeleológica, encaminhando equipe de socorro ao local. Em decorrência do estado geológico, o resgate foi penoso e perigoso. Houve a morte de 10 operários que ficaram soterrados. Com o passar dos dias, os recursos financeiros foram se esgotando, sendo necessário a intervenção do poder legislativo e uma campanha de arrecadação financeira para complementar os fundos. Os exploradores tiveram sua liberdade após o 30º dia, contados a partir do início do resgate. Descobriu-se no 20º dia, possuía os exploradores um radiotransmissor. A conversação dos mesmos era apenas sobre o tempo de permanência dentro da caverna e sobre o fim do resgate. A resposta dada pela equipe de resgate era de que iriam permanecer pelo menos 10 dias. Os exploradores questionaram a equipe se poderiam sobreviver mais de 10 dias sem alimentação e se, no caso de se alimentarem de carne humana, teriam a chance de sobreviver. A equipe disse para a primeira pergunta que haveriam poucas chances de sobrevivência e para a segunda que sim. Pediram conselhos para eles, mas não se manifestaram a respeito, nem juristas e muito menos os sacerdotes. A comunicação foi interrompida e os exploradores decidiram sacrificar um deles, para que os outros 4 sobrevivessem. Roger Whitmore propôs a escolha por meio de um lance de dados, porém antes de iniciar o jogo, ele desistiu, mas foi compelido a participar pelos demais exploradores, tendo sido acusado de traição e de descumprimento do que foi acordado. Contudo, ao chegar a vez de Roger, acabou saindo na escolha, sendo sacrificado e sua carne utilizada para a sobrevivência dos demais. Os sobreviventes, após todo o processo de recuperação do ocorrido, foram denunciados pelo crime de homicídio e julgados em primeira instância, a qual condenou-os à pena de morte por enforcamento. Ocorreu um empate na decisão, sendo a sentença condenatória do Tribunal de Primeira Instância confirmada e determinou-se a execução da sentença às 6 horas da manhã da sexta-feira do dia 2 de abril do ano de 4.300, ocasião em que o público poderia acompanhar a diligência de enforcamento dos exploradores. Boa noite a todos os presentes. Como já foi explanado aqui, nos deparamos com um caso atípico, onde 5 homens ficaram presos dentro de uma caverna em condições precárias. Uma história de superação muito triste e comovente que a defesa apresenta. Mas, senhores, quem aqui se autocondenaria à morte? Quem aqui, por mínima que fossem as chances, abriria mão da sua salvação? De voltar para o conforto da sua casa, para os braços de seus familiares e amigos? Acredito que ninguém, não é mesmo? Então, partindo dessa premissa, quero lembrá-los que nenhum de nós estávamos lá. Apenas o relato unilateral dos réus. E mesmo assim, estamos diante de uma história cheia de inconsistências, que envolve a morte de um cidadão de bem, um filho, um pai de família, um esposo, que foi ceifado do seio de sua família sem nenhuma piedade. E seus assassinos, aqui presentes, estão a todo custo tentando nos levar ao erro, ao trazer aos autos que Roger Whitmore foi um Marte contemporâneo. Claro, assim fica mais fácil esconder o que de fato aconteceu naquele lugar. Pasmem,
a ousadia desses criminosos. Após cometer um crime cruel como este, estão tentando sair livre, sem arcar com as consequências dos seus atos. Vejamos, senhores, que os réus narram que foi Roger o mentor de todo esse processo. Ele que falou com os médicos, os socorristas, e por meio de um aparelho de rádio transmissor de mensagens, mensagens, não era áudio, senhores. Não temos como saber se de fato era Roger quem estava trocando mensagens e fazendo tais questionamentos. O que sabemos é que neste momento que se iniciavam os contatos, já havia se passado 20 dias desde o desmoronamento. Nesse período de tempo, o Estado estava dando todo o suporte para resgatá-los. Pessoas morreram nessa empreitada. E mesmo assim, eles não desistiram, eles persistiram. Eles não estavam lá esquecidos, lançados à própria sorte. Não. No 20º dia, eles ficaram sabendo que o socorro estava próximo e que em 10 dias todos estariam a salvo. O médico foi questionado sobre as possibilidades do grupo se salvar devido à situação que cada um se encontrava e a escassez de alimento na caverna. E ele respondeu que havia poucas possibilidades. Ora, há um erro de interpretação aqui, senhores, porque pouco não é sinônimo de nada. Pouco não significa nenhuma. O fato é que havia sim possibilidades que todos serem resgatados com vida. Porém, esses criminosos optaram por assassinar Roger. Mesmo ele voltando atrás no tal acordo, mesmo ele pedindo que esperasse mais uma semana, ele implorou, mas sem clemência nenhuma, no 23º dia, os tais homens que querem fazer crer que estavam fracos, debilitados, à beira da morte, tiveram força para matar de forma cruel um homem que eles conheciam, que estavam com eles o tempo todo. Mataram e comeram a sua carne. Meu Deus, quanta selvageria! Essa atitude desprezível e premeditada, senhores, dos réus, garantiu que apenas os 4 tivessem total chance de sobrevivência. Retiraram à força a chance de Roger. Aqui não se tem espaço para citar o direito natural. Não estamos falando de pessoas leigas ou de índio, não. Nós estamos falando de pessoas cultas, sabedoras das consequências, eram pesquisadores, tanto que pediram aval das autoridades. Aval esse que não foi dado. Então, eles resolveram seguir com seu plano, extremamente egoísta e maquiavélico. Sentiram-se melhor, mais importante, superior a Roger. Eles rasgaram a nossa lei maior, a Constituição brasileira, que deixa bem claro, expressamente, no seu artigo 5º, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza.
garantindo-se aos brasileiros, aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida e à igualdade. No seu inciso segundo, ele complementa: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ora, aquele tal acordo que fizeram é nulo, senhores. Sempre foi nulo, garantido pela nossa Constituição. Porque ela nos dá a garantia à vida, senhores. Garantia essa que foi rechaçada pelos réus ao assassinar Roger Whitmore de forma covarde. Senhores, e como está a família de Roger? Se sentindo punida constantemente pela sua ausência? Como ficará o sentimento dessas pessoas se a justiça não for feita? Senhores, precisamos olhar para o futuro. O que será dos nossos descendentes se esses criminosos saírem daqui livres? No que se transformará a sociedade se abrirmos esse tipo de precedente hoje? Reflitam, senhores. O que será do nosso amanhã? Cumprimento a todos os presentes e, dando sequência à acusação, gostaríamos de falar a respeito do estado de necessidade posto pela defesa, que não é um estado de necessidade, né? O estado de necessidade que nós entendemos, 32 dias não seriam suficientes para o estado de necessidade. Roger e todos os seus colegas de trabalho ficaram durante 23 dias, o que não seria necessário para o estado de necessidade. Nós não verificamos dessa forma o estado de necessidade. Por quê? De acordo com alguns relatos, tivemos um caso nos Estados Unidos, no ano de 2004, o prisioneiro Charles. Com 150 dias sem alimentação, ele sobreviveu a todo esse problema com a alimentação. Como não tivemos relatos sobre água, falta de água, então o estado de necessidade do alimento nós não tivemos também nesse caso. Por quê? Roger deu a ideia de ter todo aquele jogo, porém ele desistiu. Então, e todos ali estavam apenas 23 dias sem alimentação. No Nordeste do nosso país, temos pessoas que morrem de fome, mas em nenhum momento umas comem as outras. O estado de necessidade não é isso, senhores. O estado de necessidade é quando nós não temos nenhuma outra alternativa. E a alternativa eles tinham, que era de esperar o socorro de 10 dias. Estavam em contato constante com as autoridades e, infelizmente, optaram por esse caminho, o caminho mais fácil de sacrificar uma pessoa. E mais, senhores, o médico informante disse que teriam pouca chance. O que seria pouca chance para os senhores? Nós deveríamos, pelo menos, se estivéssemos no lugar desses senhores, tentar. Nós teríamos que tentar, ao menos. Pouca chance quer dizer isso, você tentar uma chance. Eles não tentaram chance alguma. Nós falamos de 60 dias sem comer. Um estudo diz que nós poderíamos ficar 60 dias sem comer. Eles não esperaram 23. Qual a necessidade diante disso? Essas pessoas foram cruéis com a nossa vítima, o Roger. 90% da população está de acordo com a absolvição destes réus. 90%. Deveríamos agir pela emoção
A comoção social ou a razão? A lei? Em virtude do que nós estamos fazendo aqui, a lei é a peça fundamental para a justiça e nós temos que seguir a nossa Constituição, que dá direito à vida. Em nenhum momento Roger teve direito à vida. E nosso papel é esse aqui. Utilizaram ainda de um jogo de azar, utilizando também da desculpa de que Roger foi o autor da ideia. Ora, como que eu vou ser o autor da ideia que vai me matar? Seria muita infantilidade destes julgadores pensar dessa forma. Ou da defesa de utilizar um argumento tão ridículo. Pior que isso, ele não aceitou o jogo. Os nossos colegas, dos colegas do Roger, disseram aqui que ele não aceitou o jogo. Como que eu não aceito algo e sou punido por algo que não aceitei? Não faz nenhum sentido, senhores. E diante do exposto pelos réus, nós pedimos que todos sejam declarados culpados pelo assassinato de Roger Wiltmore.